Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa que junta prazer e conhecimento. Se você tiver interesse em todas as séries de conversas sobre a natureza humana que a gente já fez nos últimos 5 anos, vai lá quemsomosnós.com.br, escolha a plataforma de áudio e de vídeo que você achar melhor. O programa de hoje é um especial sobre blockchain, essa coisa que se fala muito ultimamente, mas que pouco sabe o que é e para que serve. Por isso, nós estamos fazendo esse especial. É o sistema, dizem que o blockchain é esse sistema que está por trás do Bitcoin, a misteriosa moeda virtual, mas que isso é só o começo e que o blockchain vai mudar o mundo. Nós vamos ver por quê. Aqui com a gente, o matemático computacional pelo IME da USP, expert em inteligência artificial e sócio do primeiro blockchain da América Latina, Eduardo Oda. Com ele, o neurocientista que já esteve aqui no programa, que nos estimulou a fazer esse especial, e investidor nesse blockchain, Álvaro Machado Dias. Quem é você? Sou Eduardo Oda, mais conhecido aí nos meios por Oda somente, né? Matemático aplicado, pesquisador aí na área de controle e atualmente trabalhando em várias frentes, inclusive em pesquisa relacionadas a blockchain e neurociências. Tá, por que você escolheu isso? Eu acho que eu não escolhi, acho que a vida foi me escolhendo nesse caminho, né? E curiosamente tem sido um encontro feliz de áreas que eu nem imaginava que se juntassem na minha vida, né? Então desde a parte de, quando eu comecei a estudar matemática, eu não tinha muita clareza que isso ia me levar para uma área muito de análise de dados, muito menos que isso ia se juntar com a minha área, com o meu ladinho hacker, né? E que isso ia finalmente culminar em projetos ligados a blockchain. Tá, e você, conta mais um pouquinho da tua história, como é que você chegou na matemática? Como é que é assim, legal, quero ser matemático e tal? Eu acho que essa coisa estava em mim desde criança. Então quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, eu dizia que eu queria ser cientista. E essa ideia foi evoluindo, porque no fundo eu acho que eu queria ser também um professor pardal, não só o cientista tradicional, clássico, né? E aí, quando chegou o momento de eu escolher ali um caminho, veio essa coisa da matemática na minha frente, e ela pareceu desafiadora. E aí eu abracei aquilo como mais um desafio na vida, né? Em paralelo com outros desafios que se apresentavam, alguns, acho que um desafio que também estava latente ali era da computação, que desde moleque aquilo parecia absolutamente atrativo e desafiador, né? Você era nerd, assim, aquele típico nerd, não? Não sei dizer, talvez sim. Eu também não. Não sei dizer, acho que eu sempre... Não, é pergunta mesmo, era ou não? Eu acho que um pouco. Acho que sim, tinha um pouco, sim. Mas eu também não cheguei a ser desses nerds clássicos com problemas de relacionamento, por exemplo, né? Que eu sempre tive ali uma vida razoavelmente tranquila, simplesmente com interesses meio estranhos, que no fundo até divertiam meus amigos na altura. E a gente... eu era o que passava cola preso no colégio, sabe? Bom, quem é você? Nós já fizemos uma vez. Eu sou o professor Álvaro Machado Dias, sou professor adjunto livre-docente da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Sou especializado em neuroeconomia, inteligência artificial e, atualmente, blockchain também. Sou um dos membros da equipe de fundadores do projeto Rhizome, que é o primeiro projeto de blockchain feito do zero, primeiro blockchain realmente colocado from ground level na América Latina e que nos traz aqui hoje. Tá, então, o que nos traz primeiro é o que katsu é blockchain, porque as pessoas falam muito sobre isso, um negócio e aí falam é uma autenticação, menos, vamos começar do começo.
O que significa isso? Quer dizer, essa autenticação em vários lugares e porque isso vem uma frase e parece que a gente está explicando, mas não está explicando. Como que funciona isso? Qual que é a grande diferença entre o blockchain e o que a gente tem hoje das coisas? Tem gente que fala, puta, vai mudar o universo isso, a maneira que a gente se relaciona com tudo, vai ser uma revolução maior do que a internet. Não estou dizendo que é verdade, mas eu já ouvi de tudo isso. Então eu quero, desde o comecinho, o que é tão diferente assim que vai mudar a humanidade por causa disso? Isso é uma pergunta... bastante ampla. Pessoalmente, eu acredito que não é o blockchain em si que vai mudar o futuro da humanidade, mas uma mudança de mindset. Esta mudança de mindset, ela está profundamente relacionada à confiança. Na atualidade, o nosso desafio é sempre depender de uma estrutura de governança centralizada num ente público ou privado, especialmente no mercado financeiro, como bancos, adquirentes e bandeiras, para que a gente tenha confiança suficiente para fazer uma transação. Isso significa que estas estruturas financeiras, esses grandes intermediadores, acabam se tornando os maiores players globais em todas as áreas em que eles estão atuando. Porque, afinal de contas, eles são necessários em todas elas. É nessa hora que o capital se centraliza, se acumula no mundo e acaba gerando as próprias regras microeconômicas e também macroeconômicas que vão determinar boa parte do que a gente entende como a ordem mundial. E isso com toda a escala de efeitos que a gente conhece no âmbito político, no âmbito moral, no âmbito social. O grande lance do blockchain, nessa hipótese de que ele está relacionado a uma mudança de mentalidade, é a descentralização que tira uma parte do poder destas instituições, tal como a gente as conhece, evidentemente colocando outras coisas no lugar que a gente ainda não conhece tão bem, mas que desta maneira vai permitir que as pessoas sintam que elas estão mais próximas umas das outras no estabelecimento de relacionamentos, especialmente quando esses relacionamentos têm a ver ou diretamente são a expressão de uma relação econômica. Acho que Agora, falando em português, assim, sem tirar um sarro, mas é assim, bom, é uma questão de confiança descentralizada, não é isso? No final é isso. É um documento, seja ele, eu estou te dando uma grana, eu estou um documento que eu estou te dando uma grana e isso não passa por uma central que seria o banco ou alguma coisa assim, não é isso? Sou eu com você e tem um registro, certo? Vê se é aí por aí. Tem um registro, mas esse registro não fica num lugar, ele é descentralizado. Essa é uma mecânica. Essa mecânica então, correta? mas é que é importante entender Sim. a mecânica para entender o que acontece. Perfeito. Por que é tão mais importante estar descentralizado do que centralizado? Por que é mais seguro? Certo. E onde está? São em vários servidores? Alguém vai ter todos esses servidores? Onde estão os lugares que ficam essas autenticações todas? Perfeito. Sob o ponto de vista do que é importante, eu volto à questão de que o que realmente vai fazer diferença para a gente, o que gera relevância em última análise, é desintermediação. Desintermediação, por sua vez, se traduz em menor poder dessas entidades que são acumuladoras de capital, e isso se traduz também em maior poder aos entes que estão diretamente relacionados numa transação, especialmente se essa transação tem um aspecto econômico. Eu entendi. Como isso acontece... mas onde está esse treco? Tá, então, e aí a gente tem que descer para um outro nível que não é porque ele é importante, é como ele se faz importante, na mecânica em que ele se faz importante. Por que isso traz mais segurança e por que isso elimina o intermediário? Perfeito. Hoje, acho que a gente está acostumado a confiar nesses terceiros.
Então, quando eu vou fazer uma transação bancária, eu entro lá, faço o meu DOC, meu TED para a sua conta, e a gente confia que o banco vai tirar esse dinheiro da minha conta e mandar para a sua, e que isso vai estar... Isso vai acontecer. Vai acontecer e que o mais importante, no fundo, quando a primeira vez que a gente pensou, né, quando o blockchain foi proposto, a primeira vez, ele estava lá para resolver justamente o problema de eu não simplesmente pegar um dinheiro que estava na minha conta, colocar na sua, sem tirar da minha conta. É o tal a gente chama esse problema do double spending. Então, a primeira abordagem foi justamente tentar tirar isso sem precisar de um terceiro confiável. Porque é muito fácil você falar, não, eu confio no banco, então não vai surgir dinheiro, ele não vai fazer essa coisa toda aqui. Só que o banco, para fazer isso, ele precisa existir. E aí ele começa a ter essa questão da intermediação, como o Álvaro muito bem colocou. E essa intermediação, não só ela é custosa, como ela é, num certo sentido, arriscada. Então imagina que a gente agora começa a colocar, esse agente terceiro, ele ganha mais relevância que as próprias pessoas que estão trafegando esse dinheiro. Elas são, de fato, quem importa. Eu estou transferindo dinheiro para você. Porque esse terceiro agora, ele é mais relevante na nossa relação do que nós dois. Eu entendi perfeitamente. Eu entendo o princípio da descentralização. Eu entendo. Mas como acontece essa descentralização? E por que ela é mais segura do que eu acreditar numa instituição? Isso assim. O que é que tem de tão diferente, na entendeu? Prática, que vai me dar a mesma segurança? Pelo que eu entendi também não é só grana, é qualquer informação, tá certo? Se eu comprar uma casa, não é o pagamento só, a escritura da casa a gente pode fazer em blockchain também, não é isso? Isso. Ou qualquer compromisso, qualquer coisa. Qualquer registro. Uma declaração de amor Isso. pode estar em blockchain, tá Muito certo? legal. Não é isso? Eu não preciso de intermediários e ela está lá e ninguém pode alterá-la, ou se tentar alterar, alguém vai descobrir. Não é essa... Vale declaração de amor também, tá certo? Qualquer coisa. Então, por quê? O que é que faz isso tão seguro e por que eu deveria acreditar nisso? Porque a gente acredita no banco por 1 milhão de razões, seja lá qual for. Por que eu tenho que acreditar nisso? Eu acho que a gente tem que separar 2 elementos. Um é o da desintermediação como uma mecânica e o outro é da segurança. Então, a gente pode olhar a desintermediação sob o seguinte ponto de vista. Imagina que uma transação, ao invés dela ser validada por um banco, por um ente que tem uma estrutura organizada a partir de uma empresa, ela efetivamente seja validada por pares que estão numa rede de uma determinada forma que tem eficácia suficiente para... Mas quem são esses pares? Então, eu vou chegar lá, mas primeiro acho que a gente tem assim, como é um fenômeno, uma manifestação ao mesmo tempo computacional, econômica e social complexa, eu acho relevante a gente separando essas camadas e defendendo sentidos claros em cada uma delas. Então, do ponto de vista dessa mecânica, o que acontece vamos assumir, aqui o que a gente pode descer no segundo nível para explicar, que existe uma estrutura em que quem faz a validação transacional não é mais um ente estruturado institucionalmente, mas sim pares. Se esta é uma premissa válida, o que a gente tem a partir dela, como consequência, é a possibilidade de mitigar os efeitos de acumulação de poder enfim, financeiros das instituições, o que não significa que as instituições em si não estejam interessadas elas próprias no blockchain, elas também estão, só que é numa visão ligeiramente diferente dessa. Essa a gente está falando do blockchain, que é isso que a gente chama de public ledger, tá? São registros públicos. O registro público é um pouco diferente daquilo que o banco está incorporando hoje em dia, que se chama DLT. Mas, olhando aqui, a gente também vai explicar, mas olhando aqui para essa estrutura, ela tem essa capacidade de diminuir a intermediação do ente institucional pela atribuição, pela remoção da necessidade da validação dele como canal para validação. Agora, vamos descer um passo além e entender como, na mecânica, isso daí faz sentido. Eu acho que justamente esse é o principal caminho, né? Entender, primeiro, como é que... Acho que tem um ponto que a gente está falando de descentralização
E é mais do que isso, na verdade. Então a gente tem um ponto, primeiro é o ponto do centralizado, que é como se estivesse só um banco no mundo, né? E a gente está no descentralizado, a gente tem diversos bancos, por exemplo, para a gente transferir dinheiro, só que esses nós principais, que eles são facilmente reconhecidos quando você olha de longe, se eu apagasse o nome de todo mundo e só falasse assim, ó, quem está conectado com quem, você claramente ia perceber quem são os nós principais que fazem o papel, no fundo, das instituições financeiras. Quando a gente tira, a gente tem que dar um passo além da distribuição, da descentralização, que é de fato a distribuição. É quando a gente eventualmente vai olhar para essas relações e não perceber nenhum nó especial. Então, primeira coisa é entender que a gente tem um passo além da descentralização, que a gente se fala muito, mas de verdade o mundo é razoavelmente descentralizado, né? Só que a gente ainda é pouco distribuído. Então, do ponto de vista da distribuição, como é que isso funciona? Olha, como eu estava comentando antes, é muito fácil a gente confiar num terceiro para dizer, olha, aconteceu essa transferência de dinheiro. Né? Esse terceiro está todo regulado e tal, e isso levar ele a um papel que é complicado ali, assim, cada um com o seu viés, né? Tem pessoas que vão olhar com o viés de, será que ele está criando uma pressão diferente ali nessas relações que ele não devia poder? Será que ele está ganhando demais? Ou será que simplesmente o papel dele faz sentido ele estar ali no meio? Então, mesmo no contexto de blockchain, ainda tem ideias com as DLTs que tem uma certa... não está exatamente distribuído. Mas, voltando ao ponto de vista técnico, como é que isso pode acontecer? Então, a ideia é que todos nós estamos conectados, de alguma maneira. Tá? Isso, só um parênteses, assim, para quem conhece um pouco desse meio, né, para não me xingar aí, tem a ideia também hoje de não necessariamente estar conectado. Tá? Existem outras ideias ali que a gente não precisa estar, de fato, conectados. Mas imagine que a gente está conectado ali, né? E aí, quando eu faço uma transação, a própria rede que está ali, que de fato olha para aquele blockchain como um registro válido, né? Se tem um acordo entre essa rede que aquele é um registro, se está escrito aqui, tem uma certa, a gente vai confiar, né? Então, essa própria rede vai dizer assim, quando que eu posso escrever alguma coisa nesse registro? Então, existe uma maneira da gente entrar num consenso de escrever isso lá. Formalmente, muitas vezes é descrito como, eu resolvo um problema matemático muito difícil, isso me dá o direito de escrever uma informação lá dentro. E a informação que eu escrevo é da transação das pessoas ali. Tem essa explicação que ela é meio verdade, né? Que é o que a gente chama de mineração de blocos, né? E aí você tem... Mas por que isso funciona? Né? Porque quando você faz essa mineração, ele é remunerado, você tem um incentivo que é o Bitcoin lá. Por exemplo, o Bitcoin é o primeiro, quer dizer, toda essa ideia nasce lá com o paper do Satoshi. Para suportar o Bitcoin, é isso? Para suportar o Bitcoin, né? Quer dizer, ele cria o Bitcoin, né? O Satoshi, né? Seja lá, seja lá quem for, essa coisa toda aí, né? Mas nesse artigo, ele também cria lá, então, essa moeda mesmo já, o Bitcoin associado a esse blockchain, cuja a proposta de consenso, né, nem é pensar, nem é colocada dessa maneira até então, mas a proposta de o que pode escrever lá é a tal da mineração de blocos. E ela, a própria mineração gera moeda, né? Como que ela gera moeda? Eu vou lá, resolvo tal problema matemático muito difícil, que acho que a gente vai devagarzinho aqui entrando em detalhes sobre ele. Eu vou lá, coloco eu forjo o bloquinho. Forjar o bloquinho quer dizer ter o direito de colocar ele aqui nesse blockchain, nessa sequência de bloquinhos, né? E eu ganho esse direito de colocar essa coisa lá com as informações que as pessoas estão pedindo para serem registradas, e eu sou remunerado na própria moeda. Esse é o meu incentivo para colocar isso aqui e não forjar blocos errados. Então, só para tentar falar assim, qualquer pessoa pode minerar, tá certo? Qualquer pessoa, então, pode gerar esse bloquinho, é isso? Isso. O bloquinho é um conjunto de dados com uma certa assinatura digital. Então, quem certifica essa assinatura? A própria rede confere. A rede é todo mundo que está tentando fazer isso ao mesmo tempo? Isso. Porque essa é a questão. Todo mundo que tiver... Eu por exemplo, eu não estou tentando. Sabe que é legal? Eu não faço parte disso, é isso? É isso? Você não faz parte dessa rede hoje. Não faço. Porque eu não estou tentando minerar moedas, é isso? Porque o incentivo é minerar moeda? Não. É ganhar dinheiro? Não. Ganhar dinheiro que eu digo é o Bitcoin? Eu não estou fazendo nada disso. Por que eu faria? Se você quiser minerar, você pode. Você pode querer só transacionar. E por que você vai transacionar?
porque você está interessado em usar uma moeda ou uma maneira de registrar informações que não dependam de depositar toda a confiança em um ou E mais como eu terceiros. entro nesse negócio? Tá bom, vamos supor, eu gostei, achei interessante. E você adquire bitcoins ou qualquer outra eu tenho que criptomoeda. comprar uma você criptomoeda. instala o programa, né? Instala o programa, e aí você adquire e você vai manter numa wallet, que é uma carteira digital. Mas, então, tem a ver com o dinheiro, então. Sim, sim. No caso do Bitcoin, No caso, é dinheiro. sim. Essa Mas é que inovação... o blockchain virou maior que o Bitcoin, pelo que eu entendi, sim, não é isso? Sim, exatamente. Eu acho que o que é importante ter consciência sobre essa discussão da participação do agente que não é um minerador, é que a coisa funciona, na sua essência, muito como qualquer outra rede P2P. Por exemplo, o torrent. Quando alguém faz uma transação, então vamos dizer que o Celso mandou um Bitcoin para o Oda. Eu fiquei bem feliz nessa hora. Ficou, com certeza. Essa transação, ela se espalha, ela é lançada na rede. Ou seja, imagina que todos nós estamos conectados. E nós estamos conectados não porque nós somos mineradores. Nós somos parte da rede, nós temos esse software instalado e a gente está juntos nessa jogada que é deixar esse troço ligado. O que acontece? Essa informação da transação, ela vai se tornar acessível, ela vai se tornar relevante do ponto de vista informacional para todos nós. Então, nós que não somos mineradores, estamos tendo acesso ao fato de que uma transação foi feita e um Bitcoin foi passado de um sujeito que a gente tem uma ideia de quem seja do ponto de vista público, para outro sujeito que a gente tem ideia de quem seja do ponto de vista público. O que você chama de ponto de Ou vista seja, público? Existe uma persona pública que não necessariamente... Chama Celso. A persona pública, sim, ela é um código, ela é um identificador, tal como o Celso, mas ela não reduz as formas de identificação existentes. O Celso tem uma chave privada, que é um códigozinho que ele vai usar, que só ele tem acesso, o mundo lá fora não tem, para que ele possa transmitir para o Oda esse Bitcoin. Mas vamos fechar esse parênteses por enquanto e considerar simplesmente o seguinte: o Celso tem uma chave que é só dele, ele tem um segredinho, igual a senha do seu e-mail. Todo mundo pode saber um e-mail, algumas pessoas têm a senha. Você tem a senha e manda uma mensagem. Esta mensagem navega na rede para todo mundo. Todo mundo que tiver baixado, nesta rede, todo mundo tiver isso, igual o torrent. Centenas de milhares de redes de Bitcoin ou não? De Bitcoin, de não. blockchain? De criptomoedas, né, de blockchain. Centenas de milhares é exagero, existem várias. Várias, tá bom. Sim. Eu tenho que escolher qual turma que eu quero estar. Mas continua, desculpa interromper, só para entender. Só um paralelo que talvez valha a pena falar, é como se você escolhesse pagar em dólar ou em euro. Mas Exatamente. não é igual eu escolher o banco que eu vou? É mais ou menos como escolher o banco, né, Álvaro? Mas tá certo? Não é igual? Mas não. Aí você tira o banco. Não, mas não é igual. Mas entendeu, né? Assim, não eu é, sabe vou por quê? nesse banco ou nesse banco, Não. qual que eu confio mais? Eu tenho que ter essa mesma... É um pouco diferente. Pensamento. Veja bem, o banco é onde você armazena o seu dinheiro. O banco, ele seria como... Imagina que você está armazenando o seu dinheiro no Coinbase, que é uma exchange. Tá? Você tem um serviço lá de custódia. Esse é o paralelo. Agora, você pode armazenar o banco em você mesmo. Você agora tirou do banco e fez em você mesmo, quer dizer o quê? Embaixo do seu colchão. Na sua wallet, na sua carteira privada. As pessoas, em geral, elas estão para quantidades menores de capital, armazenando elas próprias. Então é diferente do banco. É como o colchão. Mas a escolha eu tenho que confiar em qual rede de blockchain eu acho que é melhor, né? Isso, você está exatamente. Eu vou ter que fazer essa escolha. Isso, na Aí verdade, eu entrei lá... Ok, na verdade as pessoas nem fazem isso. Pensa mais como ações nesse sentido, tá? Então você vai no mercado de ações, você pode comprar múltiplas ações. Você também pode escolher, em última análise, você está escolhendo. Há um custo da oportunidade na definição da ação que você quer, mas definitivamente não há um gasto energético, não há uma mecânica complexa para você comprar 3 tipos de ações distintas e não um tipo só. Tá, eu posso estar aqui nessa rede, nessa rede, nessa rede. Exato, exatamente. Então tá bom. Então, estamos lá, eu escolhi uma rede e estou lá, essa informação
Apesar, eu tenho a senha, mas a minha informação foi para todo mundo. Isso. Qual que é o grande lance dessa história? A sua informação, você mandou um Bitcoin para o OTA. Essa informação poderia, uma vez que a gente não tem um ente centralizado, não ser verdadeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém poderia criar uma falsa transação e a falsa transação gerar uma insegurança no sistema. Esse é um grande problema que precisa ser resolvido de uma maneira que igualmente não traga a instituição para dentro da equação. Porque senão a gente voltaria à questão inicial, claro. Que, para deixar bem claro, para a grande maioria das pessoas não é ideológica estritamente. Eu diria que hoje em dia ela não é ideológica em nível algum, é de taxas mesmo. Por que raios você não quer a instituição em algum nível? Porque quando você institucionaliza as transações, nesse sentido de grandes instituições, você termina com taxas muito altas, onde que em geral são aplicadas as taxas no ente que promove a transação. Claro que quem compra promove a transação, assim como quem vende, mas para o mercado, em geral, é quem vende. Então a gente tem, por exemplo, taxas de cartão, como MDR e outras taxas mais, que geram nas pessoas a percepção de sócio oculto das instituições financeiras, que elas muitas vezes querem combater. A gente, acho que vale a pena dizer, não tem nada contra os bancos, bandeiras adquirentes. A gente tem grandes discussões sobre o papel disso e muitas vezes em desenhos que a gente faz de processos econômicos, e é muito óbvio que eles são absolutamente necessários e relevantes para a estabilidade econômica, para o bom funcionamento das trocas monetárias, para a própria estrutura econômica de um país. Eu acho que não entender isso é só um caminho, vamos dizer assim, discordar disso é só um caminho para gerar caos econômico e pobreza num país. Mas, eventualmente, podem existir alternativas que, do ponto de vista de quem está transacionando, é mais interessante. E é mais ou menos essa abordagem. Então, fechado esse parênteses, existe um problema que é eu garantir que essa transação é uma transação verdadeira. E nesta hora que surge o papel de um cara, de um validador, que vai garantir que o bloco, que a transação gerada seja incorporada a esta rede. E e aí o processo dele fazer essa validação, que está ligado ao tal incentivo, que no caso do Bitcoin é gerar moeda e dá para o validador, dá para o cara que forjou, que minerou o bloco e colocou lá. Eu falo forjou porque o projeto que a gente está envolvido, o Rizon, ele é outra coisa que a gente não minera, né? A mineração ela está sendo vista hoje, né, como uma saída não muito eficiente. Inclusive do ponto de vista energético. E do ponto de vista energético, eficiência, uma cacetada, né, de computador para fazer isso, etc. Um consumo de energia absurdo e começa a ficar Pois é. Tem muita gente questionando isso, né? Pois é. Então existem muitas contas aí que a gente fica fazendo para ver qual é o melhor caminho. Eu, como matemático, fico mais confortável de viver no mundo dos mineradores, né? Mas a gente não pode esquecer que as pessoas elas têm mais do que só um interesse racional, né? E aí que entra a questão de outras metodologias de validar transações. Então, hoje a principal é essa da mineração, é isso? Ela está em xeque. Está em xeque por causa dessa questão de energia, né? E muitas outras. Uma das outras coisas muito importante, porque a energia é ruim, mas a gente mas tem um outro ponto que é da eficiência dela. Quantas transações consigo validar por segundo, né, se eu precisar fazer um problema que eu nem sei quando que vai ser resolvido? A gente tem que estimar, então tem a tal da dificuldade da mineração, que ela é ajustada lá pelo próprio protocolo, né? Mas como é que eu posso pensar em eventualmente substituir grandes entidades aí financeiras, né, se eu não tiver uma performance satisfatória? Então, tanto o consumo energético, quanto a performance, quanto a segurança, né, são esses 3 pontos, na verdade, que eles balizam muito a escolha pelo nosso consenso, né, que eu acho que trazendo aqui a palavra importante, né, nosso consenso de quais transações são válidas, de qual bloco que eu posso anexar aqui.
Talvez valesse a pena a gente comentar sobre a experiência do jornal, né? Sim, Quer sim. contar um pouquinho? Sim. Muita gente tende a achar que o surgimento do Bitcoin, através do paper de 2008 do Satoshi, inaugurou o campo como um todo, do ponto de vista conceitual. Mas isso não é bem verdade. Em 1991, uma dupla de pesquisadores, que depois abriu uma empresa chamada Heber e Stornetta, publicou um artigo muito interessante que descreve um processo para fazer o que se chama de digital timestamping de documentações, ou em outras palavras, para fazer o registro digital do selo do tempo, do momento de um documento. Qual que era o grande problema com o qual eles estavam lidando? Eles precisavam garantir que um documento digital, lá em 1991, ele tivesse a sua integridade garantida. Isso por quê? Porque, evidentemente, se eu te mandar um documento, você pode pegar um editor, mesmo que seja de PDF, o que é que seja, e alterar o documento. Ou alguém hackear, ou Exato. seja lá o que for. Mas assim, alterar mesmo. Assim, então, uma pessoa mandou para outra, o contrato diz que é 75 a hora. Você vai lá e troca e põe 95. E fala, tá aqui o documento. Eu recebi assim. Né? Eu recebi assim. Então, existe uma insegurança jurídica, institucional, na transmissão de documentos digitais. E eles estavam muito preocupados em criar um serviço, conceber, originalmente do ponto de vista conceitual, e depois implementar um serviço para resolver esse problema. E qual foi a ideia deles? A ideia deles foi pegar o documento e convertê-lo num negócio que a gente chama de hash, que é usado para todos os lados, tá? Que a gente pode entender como um grande código que funciona como uma assinatura. É uma senha também, né? Isso, final, uma assinatura criptográfica. Tamanho, Posso dar um parênteses sobre o hash? Claro. Isso, não uma senha desse tamanho assim. Uma explicação que talvez seja engraçada até. Você já brincou com sudoku alguma vez na vida? Já. Então você vê que resolver um sudoku assim, é super difícil, né? Você fica lá, às vezes horas lá pensando, testando, fazendo para trás para frente, para o númerozinho ver se é válido ou não. Agora, depois que você está resolvido, quanto tempo você demora para checar se o sudoku está correto ou não? Então, no fundo, o cálculo do hash é isso, é fazer uma coisa que é muito difícil de um lado. De resolver e muito desfazer, fácil depois. E depois tem um lado que é muito difícil e um lado que é muito fácil. Né? Então, esse acho que que está por trás de tudo isso aí, são essas operações. Operações que, por um lado, são muito difíceis, reverter elas é muito fácil e tal. Então, acho que a gente tem uma coisa que é essa tal da assinatura. Né? Essa assinatura ela se baseia no que a gente chama de hashes, né? Que são essas funções que eu pego um negócio, faço uma conta complicada, gero lá um negócio ali, tá? E aí é fácil eu fazer essa conta e chegar lá. Mas dado isso aqui, eu não sei voltar. E se eu mudo qualquer coisinha aqui no documento... Muda lá muda um monte o hash, entendeu? Como se eu arrancasse um fio de cabelo seu e seu RG virasse outra coisa. Né? Então esse é o hash. Essa operação que ela é fundamental aqui na... Isso é que certifica ou não certifica, não é isso? Ou não? Isso é o que está por trás, essas funções, elas são por trás de boa parte como a gente pensa a criptografia atualmente aí, né? Então essas funções, por um lado é fácil, por outro é difícil, né? E de verdade elas não estão nem bem definidas, é um problema que matematicamente está em aberto, né? Se elas de fato existem, essas funções aí, né? A gente só sabe que a gente conhece algumas e sabe que elas são bem difíceis. Agora vamos parar Não, agora eu acho que fomos longe. Não, mas essas funções, né, one-way functions, elas são... A gente sabe que, quer dizer, tem um problema para quem gosta de se divertir com isso, tem os problemas que são esse P igual a NP e tal. Fecha parênteses, é só um papo musical aqui. Se alguém quiser procurar na internet, super bacana, é um problema muito legal. E o Sudoku tem até uma coisa no meio, ele é um problema NP completo. Fecha parênteses. Então, aí no caso do Heber e Stornetta, o que eles pensaram? Eles pensaram assim, poxa, a gente vai gerar então um hash do documento, que significa a gente vai fazer um cálculo usando o texto que tem no documento e que depois funciona como alguma coisa que a gente consegue fazer, abrir ele, a gente consegue verificar, mas as pessoas que não sabem quais foram as regras de criação do hash não conseguem. E a gente vai resolver isso daí do ponto de vista da universalização da validade desse hash, publicando ele num meio que seja absolutamente inviolável.
Aí eles estavam pensando qual o meio inviolável e eles chegaram na ideia de um jornal. Aí eu te pergunto, qual que é o jornal mais popular do mundo, Celso? Talvez seja o New York Times. Exatamente. Eles tiveram a mesma... Sem a menor ideia, sem a menor dúvida. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram assim, bom, vamos publicar o hash no New York Times, na seção de classificados, uma vez por semana. E aí eles tiveram uma ideia que é adicional, que é onde está todo o segredo da base do blockchain, que é pensar o seguinte, bom, se alguém pegar e comprar todos os New York Times ou explodir o prédio do New York Times, alguma coisa assim, aquele hash vai estar comprometido, certo? Agora, e se a gente juntar a cada hash o hash da semana anterior? Aí, para eu alterar esse hash, eu teria que voltar lá atrás e também conseguir todas as cópias do New York Times que estão com todas as pessoas do mundo. Lembrando que na época não existia a versão digital do jornal. Então, conforme você vai jogando isso, essa lógica, rebatendo ela para trás, vai se provando absolutamente impossível você violar a integridade do ter hash. Um grau de maluquice de você conseguir voltar para trás e... No final você tem que acabar com destruir o mundo. Então essa foi a sacada original para garantir o timestamping. Então o que é exatamente o timestamping? Num determinado momento o documento foi considerado válido, tem um horário. Aquele horário está ligado, está associado a todo o resto do conteúdo. Então naquele horário aquele era o conteúdo. Isso vira um hash. Esse hash é integrado ao hash da semana anterior, gerando um novo hash. E esse hash é publicado nos jornais, no New York Times, semanalmente. Esse serviço durou anos, fez um sucesso moderado, mas ele criou as bases... Eles publicaram mesmo de verdade? Eu pensei que era só uma ideia. Eles fizeram um artigo. Não, isso era uma empresa. Eles fizeram mesmo. E pouca gente conhece isso. E publicavam... Semanalmente. Semanalmente era um serviço que havia. Engraçado que as pessoas viam aquilo e muitas achavam muito estranho, achavam até que é isso aqui? Alguma código da máfia, alguma coisa pode assim. Ser a CIA. Porque é isso, né? A, B, C, é uma senha muito grandona, né? O resto é isso. Exatamente. Um conjunto muito longo de letras e números que exatamente, não tem sentido nenhum. Você olha e fala que é isso aqui, né? Exato. Então essa ideia deitou as bases para esse pensamento que veio depois, que funciona assim. A partir do momento que eu tenho... Imagina que um bloco significa um conjunto de transações. As transações vão ser, cada uma delas, momento a momento, foi propagada pela rede. E aí existe um agente lá na ponta, um conjunto de agentes que está competindo para incluir esse bloco na cadeia principal, que é a cadeia que a gente está chamando que é a cadeia primária do blockchain. O que acontece? O que é competindo? Desculpa, o que essas ele está competindo para colocar? Essas pessoas são os mineradores, isso que a gente chama de Proof of Work. Os mineradores, o que eles estão fazendo? Eles estão, entre eles, rodando um programinha nas máquinas que eles têm, para que eles consigam, primeiro, resolver um problema, uma coisa que envolve uma particularidade do blockchain, chamada nonce. Depois a gente pode explicar em detalhes como funciona. É um número, né, também. Em resumo, eles estão tentando certificar essa tabelinha, como se fosse uma tabela de Excel, de transações, e incluí-la no blockchain antes que todos os outros. Essa é a corrida. De todos os caras que estão ligados naquela cadeia, está todo mundo ao mesmo tempo tentando achar. Porque se eu conseguir achar, eu vou ganho o Bitcoin. O incentivo. Exatamente. Essa é a história. Exatamente. Então, o que acontece? Aí vem a coisa. Quando o bloco, o nonce é encontrado e o bloco é anexado ao blockchain, ele imediatamente faz referência, na verdade desde antes, mas nesse momento se torna inequívoco o fato de que ele faz referência ao bloco anterior. E assim, tendo uma integração em que o passado, o registro, é determinante da manifestação alfanumérica do código do elemento presente, estabelece-se uma lógica que é inviolável. Então aí respondendo lá... Se eu alterar todo o resto muda, é isso? Não é que todo o resto muda. Se eu alterar
Se eu por acaso conseguir Eu vou alterar gerar alguma uma informação. dissonância em relação ao resto e todo mundo vai perceber. Ah, tá. Não é que muda. Vai Não. aparecer que foi alterado. Claro. Então, Na verdade, não é bem que vai aparecer. Se você mudar, você tornou aquele bloco absolutamente inválido. Aquilo que está com você não tem mais acoplamento com o resto. os outros blocos. Então não vale. Não vale. Não vale. Aí Você pode alterar à vontade, na verdade. Claro, não há eu nada entendi. contra. Você Nada faz contra alterar, só que, vamos de novo, contrato, não dinheiro, ou sei lá, uma declaração de Isso. amor, como eu falei. Se eu resolver mudar uma palavra, mudou a assinatura. ela já não está mais, muda o hash, que não se liga com o outro, portanto já não é esposa que recebeu vai ver autenticado, ou seja, mudou, não é mais a mesma coisa. Imagina que você tem esse hash da declaração de amor, você muda ela. Muda o nome da é, pessoa. Muda o nome da pessoa. Qualquer coisa. E a pessoa que recebeu originalmente vai, se você falar para ela, olha aqui a declaração, você muda uma palavra, é um poema, mas ela vai olhar e vai falar, não, mas é outra declaração, não tem nada a ver, porque o código é completamente diferente. A chave que me permite entrar e ler o conteúdo já é outra. Então eu não consigo é essa mais. declaração. A outra pessoa não consegue, ou ela também não. Ele vê, mas ele vê que não era aquela. Vê que original. não era a verdadeira. Não era a verdadeira. Não era A original, original. não verdadeira. Isso, Todas original. podem ser verdadeiras. Isso. Só que não é original. Exatamente. E é isso que dá a tal da segurança de que se eu fizer um acordo com você, seja ele qual for, escrever nesse trequinho, se eu ou você resolvermos mudar esse acordo, a coisa de alguma maneira mostra, eu resolvi mudar sem você saber. Então vai mudar a hash, que vai perder a ligação com os outros blocos, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas o sentido está válido do que você está dizendo. Acho que é válido, acho que o mais importante é isso. válido. Há umas questões relacionadas a o que significa perder a validade, se ligar com o resto, que não funciona exatamente assim. Mas, de novo, o sentido está válido. Para um ser humano normal, serve. Para o ser humano normal serve, acho que a ideia de que os blocos, cada vez que eu coloco um bloco, ele vai reforçando a integridade dos blocos anteriores, né, a validade daquelas coisas, dos blocos anteriores. Então, se tem bloco, se eu fiz uma transação com você e coloquei aqui, e depois eu empilhei um monte de bloquinhos em cima, aquele lá de baixo foi ficando cada vez mais difícil. Mas como eu empilho blocos em cima? Cada bloco que vai sendo minerado ou mas forjado, aí tem que minerar, é isso? Isso. Tem que alguém tem que minerar. No caso do Bitcoin, a coisa é feita para que seja minerado um bloco a cada 10 minutos, mais ou menos. Isso. Então, a cada 10 minutos a gente coloca um bloquinho em cima. Por isso que depois a gente fala assim, olha, em 1 hora uma transação está escrita na pedra. Por quê? Porque já mineraram 6 outros blocos, mais ou menos. Então vai ficar um em cima do outro, puxa, é isso? você conseguir mudar tudo, você tem que mudar daqui e minerar outros 6 aqui mais rápido do que todo o resto da rede. Então, no fundo, você tem esses bloquinhos que você vai empilhando, eles vão dando a segurança. E tem quantos blocos que você quer esperar para não discutir mais o assunto, depende de cada um ali, do que ele... Por sinal, 6 é um dos magic numbers. Exatamente. 6 é um dos... Deixa eu fazer um parêntese, assim, de sensação. Funciona porque as pessoas são ambiciosas para ganhar dinheiro, é isso? Elas têm um incentivo. Eu sei, mas assim, não tem uma coisa esquisita nisso? Onde a gente vende confiança através da ganância? Eu não acho que a gente está vendendo a confiança através... Não vende, a palavra não é vende, mas fica mais confiável quanto mais gananciosas foram as pessoas em relação a ganhar moedas virtuais, não é isso? Não. Sim, né? Não vejo assim. Porque se o cara não minerar, se não minerar mais blocos, não vai ser tão confiável, tá certo? Quanto mais blocos, e essa mineração vem da vontade de ganhar moedas virtuais. É isso que eu estou entendendo, tá? Assim, não parece esquisito. Assim, pode ser que fale, não é esquisito, é assim mesmo. O mundo é assim, o mundo é ganancioso. Calma. Tudo bem, né? Não, é que tem um detalhe nessa história, não é assim. Você me permite? Não, claro. Mas, olha só, conforme mais gente está mais gananciosa, buscando minerar com mais ímpeto, o sistema, através desse tal de nonce, altera-se a si mesmo e torna a mineração, a forja, o encontro do próximo bloco mais difícil. Então, na verdade, dá para se dizer o oposto.
O sistema do Bitcoin, assim como alguns outros, tem um mecanismo de defesa contra a ambição excessiva. E não o contrário. É que é sutil. A gente precisa porque de uma... o cara precisa ser mais resiliente ainda, então você precisa ser mais ganancioso ainda, Isso. porque fica muito mais difícil. Isso. Então vão sobrando os mais gananciosos. Não, veja bem. Isso Não é isso? Olha, se você colocar dessa maneira, sim. O que acontece é o seguinte, vão sobrando os mais gananciosos, mas o custo-benefício de se forjar vai se reduzindo até um ponto que qualquer um que estiver dentro de uma lógica econômica minimamente racional, baseada no retorno do investimento, vai desistir. E aí ele volta a um nível saudável de investimento de custo-benefício, de utilidade esperada. Então não é tão simples. Ele exige um determinado nível de busca de incentivo, isso é um fato, mas não significa que existe uma relação linear e paralela entre o aumento da ambição e a eficácia da rede. Muito pelo contrário, essas redes são pensadas para implementarem mecanismos de defesa contra o excesso de ambição por puro incentivo econômico inverso, que torna, a partir de determinado ponto, dispendioso demais você conseguir. A busca da mineração, do encontro do próximo bloco pouco relevante do ponto de vista econômico, mais fácil você desligar a máquina. Que diz que tem gente, um monte de computadores fazendo Sim. isso ao mesmo tempo, 24 horas por Tem dia. os pools de mineração. Não é Eu isso? acho, sim. Cara, galpões fazendo isso, não é isso? Exato. Agora, se você olhar, eu acho que do ponto de vista econômico, então há esse balanço, mas permanece válido o que você está dizendo. Existe um fundamento que é que o incentivo econômico para validar uma transação será a condição essencial do bom funcionamento da rede. Se não houver ninguém interessado em fazer isso, essa rede não vai funcionar direito. Agora, quando a gente olha sobre esse ponto de vista, a gente vê que ele tem como paralelo, aí voltando lá atrás, os bancos que estão fazendo esse trabalho. E a gente entende que alguém tem que fazer esse trabalho. E está aí a enorme importância dos bancos, mas também o quanto é bem-vindo que isso seja colocado também num nível humano, num nível de pessoas, porque ainda que a gente possa dizer de ambas as formas, algum nível de ambição ou ambição é essencial, nesta do blockchain, a gente efetivamente está falando de escalas do ponto de vista desses processos menores e mais próximas do retorno do investimento da pessoa física. Esse é o princípio fundamental que rege a tal da sensação de mudança de cultura que a gente falou lá no comecinho. Então, por que é desintermediado? Não é desintermediado no sentido estrito da palavra, mas ele é mais intermediado por outras pessoas que têm algum nível de ambição, mas elas não são grandes estruturas institucionais, ou pelo menos, conforme a rede avance para que ela seja ocupada por esses agentes, haja um mecanismo de controle espontâneo que torne isso desinteressante e volte a gerar essa descentralização no próprio processo de fazer essa intermediação, que eu vou chamar de intermediação leve, que é dada através da validação dos blocos. Acontece assim? Sim. Acontece assim. Porque Então, a acho gente que lê um monte de coisa que é o contrário, que é a acumulação. A gente tem milhares de computadores minerando. Então, mas como é que isso acontece? Não, isso é um fato. Não é isso, Acho assim? Que é um investimento. Os caras botam a vida ali, não é isso? Por causa do Bitcoin, papapá. Então, mas a olha especulação só, com a moeda, o que o Álvaro trouxe né? é que existe isso, mas existe uma tentativa de trazer um equilíbrio para essas coisas todas, né? Então, o Bitcoin, né, a gente fica sempre voltando ele porque é o primeiro, e acho que talvez as pessoas tenham mais interesse em estamos usando como exemplo, porque existem outras moedas mas também, tá certo? Existem outras maneiras de resolver o tal problema, existem outros problemas matemáticos, aquele tal problema difícil para resolver, que eles até são mais resistentes a esse tipo de coisa, né? Então, existem algoritmos que você não consegue ter um hardware específico para minerar aqueles blocos, né? Então o Bitcoin hoje ele tem
cara compra uma máquina realmente dedicada, a máquina faz mais nada, Só uma para máquina isso, pensada né? para minerar Bitcoin. É isso, não, são dezenas, Aí, centenas de máquinas. exatamente. Tem gente que faz isso. Exatamente. Aí a gente hoje já tem outras propostas, né, de problemas matemáticos, né, que não vai dar para ter esse hardware específico, né? O lance do hardware específico é que ele baixa o custo frente ao que ele consegue minerar. E comparado com relação ao quê, né? Comparado a um computador da sua casa. Então tem algoritmos que são mais nesse sentido, né? Garantem mais que pessoas comuns consigam minerar também. E o interesse é que o computador vai fazer e tal. E existem até coisas que é acho que o mais importante hoje de pensar em maneiras que não precisem talvez da mineração. Né? Então, é isso que eu estava pensando, porque parece que me parece esquisita essa história. Ao mesmo tempo é interessante, mas a motivação é esquisita, me parece. A motivação é simplesmente a busca de um incentivo que sempre será necessário, porque se eu não tenho nada que eu possa perder, eu não posso, não há uma referência lógica para que eu faça bem o meu trabalho de validação do bloco. O grande lance do Proof of Work desse trabalho é o seguinte: depois que eu encontrei o nonce, né, aquilo que, vamos dizer assim, eu achei lá no meio o Wally, e achando o Wally eu tenho o direito de validar aquele bloco, eu vou fazer o trabalho de validação do bloco de uma maneira eficiente, precisa, rápida, porque se eu não fizer isso, eu vou jogar fora esse meu trabalho. Então, na verdade, é uma ideia que é considerada muito genial. Ela não é, assim, no sentido mais profundo, esquisita. Ela justamente lida com uma tendência humana que talvez ela em si possa ser considerada esquisita, mas que é a busca de incentivos e o trabalho sob a premissa de recompensas. Mas essa é uma premissa da psicologia comportamental dos anos 30 que vicejou e hoje em dia está em todas as áreas. Todo mundo entende que se você aumenta incentivos até determinado ponto, você aumenta o esforço relacionado ao trabalho necessário para aquisição, em parte, né? Para a realização em ato, exato, tendo limitações para o atingimento de tais incentivos. Então, sob essa premissa, a gente pensa que vale a pena, né, esse universo todo tem isso bem estabelecido, de que é interessante que haja incentivos justamente porque a pessoa pode perder os incentivos se ela fizer o trabalho de uma maneira inadequada. Do ponto de vista, portanto, de novo da psicologia, se a gente olhar a estrutura, ela tem uma estrutura de reforçamento positivo, mais do que isso, de recompensa. Então, ela é um trabalho motivado por recompensa, esse dos validadores. Só que, a partir do momento em que eu tenho o acesso à ação que vai me permitir, né, ganhar essa recompensa, existe uma contrapartida. Então aí a gente pode dizer assim, naquele momento existe até uma tensãozinha, ela não se aplica porque as pessoas vão lá e fazem e pronto, mas poderia se dizer que há uma tensãozinha implícita que funciona tal como um reforço negativo. Reforço negativo por exemplo, assim, quando alguém pisa no teu pé, e aí você faz alguma coisa para essa pessoa parar de pisar. Quando ela para de pisar, te alivia. Então, naquele momento, você pode perder o seu benefício. Então, esse é o tal do reforço negativo. E aí você faz direito o seu trabalho para garantir este benefício. Há uma ameaça de perda do benefício. E esse é o funcionamento. Mas isso é feito automaticamente pelo computador, tá certo? Não tem um ser humano ali pensando nisso. Exatamente. Certo? O que é genial, porque isso injeta... a gente pode falar que o blockchain, de maneira mais ampla, ele está alinhado a uma tendência contemporânea de injetar regras econômicas e mais do que isso, econômico-comportamentais no código computacional. Então, a economia através do código. E essa é a beleza no sentido assim mais técnico, porque não é nada fácil você desenhar regras que façam sentido do ponto de vista computacional e ao mesmo tempo traduzam processos econômicos que vão gerar aquilo que se espera do ponto de vista de coordenação de esforços num microcosmos que hoje em dia nem é mais tão micro assim. Eu acho até que boa parte da beleza do Rhizome,
que é a plataforma que a gente está vocês estão criando, desenvolvendo. isso, Então qual que é a ele diferença? vem disso. É. Para falar do Rhizome, que se escreve, muita gente tem até dúvidas, né? Como se escreve Rhizome? Rhizome é R-H-I-Z-O-M. E o nosso site, como tudo aqui, né, que tem às vezes uma nomenclatura, uma maneira de colocar que é pouco convencional para as pessoas, é Rhizome, então é rhizome.me. Então, rhizome.me, não é rhizome com E, é rhizome.me. Enfim, o nosso... Ele está fazendo isso aqui, é o merchandising dele aqui, Isso, é o momento de colocar por que a gente está fazendo uma coisa diferente. O nosso blockchain, do ponto de vista do seu kickoff, ele tem diferenciais que são muito relevantes tecnicamente, muito relevantes conceitualmente, etc. e tal, mas ele tem, já na questão da validação, que no nosso caso é forja do bloco, uma diferença em relação a isso. A gente não está mexendo com Proof of Work, porque a gente entende que Proof of Work é muito eficiente do ponto que é isso que a gente estava falando antes, da ambição de ganhar mais. Não é necessariamente ganhar mais, né? A ambição de ganhar. Ganhar mais bitcoins, cada vez mais, portanto... Sim, mas o que você ganha por bloco é basicamente fixo. É tá? 12,5 no momento atual é hoje. 12,5, mais algum fizinho de transação. Mas é por aí. É ganhar mais vezes, não mais. É que muda um pouco assim na lógica. Nesse sentido. Certo. Então, o que acontece? Há uma problemática associada a esse processo do Proof of Work que é, de fato, ecológica. Há um senso social muito forte de que este trabalho que é dado pelas máquinas e pelas pessoas que estão em torno delas, mexendo com isso tudo, ele tem uma resultante que poderia talvez ser atingida através de outros processos que não gastassem tanta energia, não fossem tão dispendiosos do ponto de vista também tecnológico, não gerassem esse tipo de corrida e, enfim, nesse sentido, fossem mais saudáveis. Há muita discussão acerca da veracidade última, assim, da relevância efetiva dessa colocação. Muita divergência. Eu e o Oda, por exemplo, a gente acredita que o Proof of Work ele tem um papel muito relevante no mundo? Sim, porque do ponto de vista da validação, ele é uma solução extremamente elegante, extremamente eficiente. Mas também acreditamos que há, de fato, um fenômeno relacionado à escalabilidade muito elevada do Proof of Work e a baixa velocidade na validação de transações que o coloca em xeque. Então, no tempo, ou seja, se fosse uma coisa para ficar universal, vamos chamar assim, talvez ele fosse inviável. Isso. Do ponto de vista energético e do ponto de vista de tempo mesmo. Isso, a gente tem que validar transações na velocidade da Visa. Porque ou maior. Dizem assim, o governo, por exemplo, né, vai mudar o jeito de governar, não de governar, mas das transações de governo, não necessariamente financeiras, de novo, de certificações com isso. Mas aí então precisaria ter um gasto energético absurdo, é isso? Exatamente. Né? Então, o Rhizome... está em xeque, é isso. Exatamente. O Rhizome, ele parte de um negócio chamado Proof of Stake. O que é Proof of Stake? Imagina que a gente tivesse, ao invés de todo mundo fazer uma competição, imagina que a gente tivesse uma carteirinha, uma wallet, tá? Pensa um banco em que você bota o seu stake, ou seja, o que você tem acumulado, o capital que você tem naquela moeda. Então, se você tem, imagina que o Bitcoin fosse Proof of Stake, então eu tenho 10 Bitcoins. Eu ponho meus 10 Bitcoins nessa carteira, tá? Então, como se eu estivesse emprestando esses 10 Bitcoins, e isso daí me dá uma relevância em relação a diversos outros players na validação de transações. Então, quanto mais eu botar, mais relevância nisso que vai impactar meu lugar numa fila, muito entre aspas, para validá-las. Se eu vou lá e valido de uma maneira errada, eu faço de uma maneira ruim o meu trabalho, eu perco o meu stake. Então, esse foi um caminho relevante assumido por essa comunidade, e que depois ela foi alterada numa outra direção, que foi a direção da indicação do que se chama de delegados, que são sujeitos que são votados, há uma votação na comunidade
para a determinação desses entes que serão aqueles que terão esse papel. De validação. De validação. E o Rhizome, por sua vez, dá um passo além. Porque isso, para a gente explicar esse passo além, a gente depois tem que, para fundamentar essa explicação, depois a gente tem que voltar no conceito da plataforma. Mas o grande passo além que ele dá é conectar esta lógica de delegate para a lógica de funcionamento da camada de relacionamentos que efetivamente vão tomar, vão constituir o dia a dia do Rhizome, desse grande ecossistema que está sendo criado. Então, ou seja, a gente sai do Proof of Work, entra na lógica do Proof of Stake. Do Proof of Stake a gente vai para uma lógica de Delegate Proof of Stake, que significa que algumas pessoas, que a gente vai ter uma nova funcionalidade de determinação de votação e seleção de sujeitos com potencial para fazer isso. Votação. Igual isso. E aí na lógica, exatamente, a gente tem uma democracia no nosso sistema. Então, mas eu escolho você, é isso? A gente vai votar. Você vai se candidatar também? A gente vai te explicar por quê. E aí que vem o papo. Aí, eu me candidato a ser um validador. Não é tão simples. A lógica, a beleza do Rhizome nesse sentido é poder trazer esse conceito de delegate para o universo, para o cosmos específico de relacionamentos transacionais que são o DNA da plataforma. Então não é qualquer um. E aí o Oda pode trazer isso pra gente, contando como é mesmo o Rhizome. Como que escolhe os caras? Então, vou dar alguns passinhos para trás. Por favor. E lembrar, né, como é que são as moedas, né? Então, o Bitcoin, ele nasceu como uma moeda para ser comercializada, usada nas trocas financeiras. Eu te transfiro Bitcoin, você me manda uma pizza. Então, esses são os tokens utility, tokens que a gente usa como dinheiro. Essa coisa evoluiu, passou por foram repensados em alguns vieses, até que a gente pensou o seguinte, olha, será que tem uma maneira legal da gente dar valor para uma dessas moedas? E aí tem esse paralelo com uma das ações. Então se falou de tokenização de empresas, tokenização de obra de arte, tokenização de um monte de coisa. No fundo isso quer dizer o quê? Eu pegar uma coisa que já existia e transformar ela ela ser usada como um lastro, como um valor para aquela minha moeda, como se fosse uma ação de uma empresa. Esses são os tais dos token securities, né? Que são, eles são ações ou pedacinhos de alguma coisa. De alguma coisa física. Que uma empresa, por exemplo, não necessariamente é física. Mas física mas assim, é uma coisa que a gente está acostumado aí a lidar. Que existe. Isso. Então, no caso do Rhizome, nós somos a nossa criptomoeda, ela tem um negócio por trás. Qual é o lastro? Os nossos tem que ter um lastro, não é isso? No final é isso, é a história de lastro. O nosso um padrão ouro, lastro, como existia antigamente, que era o padrão, tem que ter em ouro para poder emitir a moeda. Exatamente. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Isso. E aí, qual que é o nosso? São as nossas redes de negócio. São basicamente como se uma explicação que o outro idealizador, no fundo, da ideia toda, que é o Luciano Brito, né? Ele fala assim, olha, pensa numa Amazon descentralizada junto com o PayPal com baixa taxa. Então esse é o nosso lastro aqui no Rhizome. Então você tem uma ação disso aqui, no fundo você tem então pessoas que estão fazendo trocas lá dentro e hoje elas já existem espaços de fazer essas trocas, por exemplo. Essa empresa de vocês existe? Existe. Já existe. Já. Tá. E aí a gente está... imagina que a gente já tem espaço para fazer essas trocas, como o próprio eBay, por exemplo. Né? Então você vai lá e não sei o seu produto. Existem diversos aqui no Brasil. Então, qual que é o problema desse lugar? O problema é que você paga altas taxas para fazer cada uma das transações. É a taxa do cartão de crédito, é a taxa da plataforma, é a taxa disso, daquilo. A gente pensou e olhou para os dois lados, né? Falou, olha, a gente tem uma necessidade de validar blocos no mundo aqui. Por outro lado, a gente tem gente aqui que precisa ficar pagando pelas suas transações. Por que não pagar pelas suas transações validando blocos? E aí eu levo essa ideia do mundo que é uma demanda hoje de diminuir custo aqui na minha venda, e eu pago eventualmente com o meu recurso ocioso, que é meus servidores, meu computador, meu laptop, que seja, para validar transações aqui dentro.
E aí qual que é o stake desse nosso validador? O que ele está colocando ali como uma garantia de que ele vai fazer o trabalho dele direito como validador? É o próprio negócio dele. Né? E aí a gente consegue uma moeda em que os stakes são altos e os delegados, os validadores, são as pessoas que estão intimamente ligadas às plataformas. Né? As empresas, elas são os validadores. Se elas quem quer vender algum produto, quem quer fazer alguma coisa, etc. Entendi. Então a gente tem uma Já existe simbiose. isso fora do Brasil? Não. Isso é uma invenção nossa. Não existe no mundo. É uma nova estratégia de validação de blocos, é uma nova estratégia de relacionamento entre negócios digitais e blockchain, é uma nova economia como um todo. E é um dos primeiros token securities do mundo, o que significa que a gente está aí na onda da inauguração de uma nova era do blockchain que promete ser muito maior do que a era do token utility, porque a grande realidade percebida pelas pessoas, relatada pelas pessoas, é que o token flutua muito. Então a utilização dele não é tão simples. É claro que a gente pensa, poxa, conforme ele vai se tornando universal, ele vai flutuando menos. Sim, isso é uma verdade. Só que enquanto isso não acontece, é muito mais fácil, é muito mais comum as pessoas terem para especular do que terem para usar. Um token security, que é um token que significa que você tem ações. Ações do quê? Ações de uma plataforma de marketplaces gigantesca, de caráter global, com marketplaces pensados para serem os mais eficientes do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de impacto social e econômico, e com isso você apurar, você tirar os benefícios que são em algum nível próximos daquilo que você teria se você estivesse comprando ações através de um IPO dos marketplaces em si. Então, comprar ações, por exemplo... Uma bolsa de valores. Do eBay tem seria um sentido que não é exatamente igual, então não vou dizer que seria isso. Não, eu sei, mas há assim... paralelos. Uhum. E essa ideia desses paralelos é uma nova economia. O que vem surgindo hoje em dia é isso, é o conceito de que as empresas serão cada vez mais tokenizadas, o que significa na prática que haverá cada vez mais uma fragmentação na posse, né, na propriedade, e essa fragmentação na propriedade através de estratégias digitais vai permitir que mais gente seja dona e mais gente participe de relacionamentos financeiros que hoje em dia são basicamente controlados por grandes instituições. No caso específico, eu posso, eu cedendo então, meus servidores, etc., para validação, não é isso? Uhum. Eu sou uma empresa, Okay. a minha troca eu participo aí desta cadeia, dessa chain, né, certo? Essa rede. Eu resolvi participar disso e colocando a minha empresa para participar disso, vendendo e comprando coisas, por exemplo, isso, certo? Certo. E eu cedo, entre aspas, os espaços que eu tenho de madrugada nos meus servidores, etc., é isso? Por exemplo. Para funcionar como, não é minerador porque não minera, Validador, tá certo? Como validador. Essa é uma das ideias. o raciocínio. Não, é um dos. O raciocínio mais simples... Agora que eu compreendi um, você vem com outro? Não, é que tem você compreendeu mais difícil mesmo. É que tem um que é muito mais simples. A gente desenhou o time que tem Luciano Brito, Luiz Roloff, eu e o Oda, e outras pessoas mais, Thiago, Rafael, Pedro, muita gente aí, mas enfim. É um time que desenhou uma estrutura em que existem marketplaces, que tem uma estrutura, que tem uma rede de relacionamentos que é B2B, então, por exemplo, fornecedor para, vamos pensar, por exemplo, na área alimentar, então o atacadista, o produtor até o restaurante, to C, até o cliente final. E essas pessoas participam disso, assim, a coisa mais básica é que elas participam disso, porque essa rede digital, esse marketplace, ele tem uma eficácia maior e ele tem taxas menores. Então tem uma coisa muito prática. Elas não vão participar porque elas querem... Que eu acho legal. Ou porque elas querem ceder a máquina para fazer validação de bloco. Porque elas acreditam em blockchain. Não, vão ganhar Não, isso é mais, absolutamente secundário. Não, elas vão pagar menos. Ou vou economizar. Isso. É mais essa ideia. Então, esse papo de desintermediação impacta, entra nesse negócio como?
Entra através do fornecimento de uma estrutura com arranjo de pagamentos que tem taxas um pouco menores, além de algumas outras vantagens. E, em paralelo, existe um sistema de incentivo, assim como existem vários contratos automáticos, a gente chama de smart contracts, que facilitam demais a vida de todo mundo que está lá dentro, mas a gente tem essa estrutura de validação que serve de incentivo ao nosso merchant, o varejista digital, que com isso consegue pagar menos taxas ainda, até o ponto que as taxas governo, qual sejam que é a zero. vantagem, então, quando todo mundo fala também os governos mudarão? É outra lógica, não é através porque dessa... o governo não teria esse raciocínio, eu tenho menos taxa, mais taxa. Tem uma questão do governo... Por que é tão melhor? Mas não é por isso. A discussão que entra em governo ela é um pouco diferente da discussão que entra no desenho porque isso eu entendi do ponto de vista do mercado. Né? O governo, teoricamente, não participa do mercado. Não, o governo participa do mercado, sobretudo através das ações do Banco Central e do Ministério da Fazenda, que vão criar através de políticas, vão colocar em ato algumas premissas, entre elas de estabilidade de moeda, de fluxo e enfim, de PIB e por aí vai, né? Inflação, PIB e tal, alguns outros parâmetros macroeconômicos e uma série de parâmetros micro. O serviço do governo vai melhorar, as coisas vão ficar mais transparentes. Mas não é por esse. Onde entra? Mas entra por outro lado, não é por esse. Não é pelo lado em que o Rizome se insere. A lógica de inserção do Rizome na sociedade é uma lógica de permissão de relacionamentos transacionais em um conjunto de marketplaces que estão entre si conectados e que têm uma abrangência global com menores taxas, maior eficácia, e do outro lado, do ponto de vista dos stakeholders, de você ter acesso a um tipo de token que ele não é meramente especulativo, e também ele não é tão pouco um token que serve só para você poder usar dentro dos marketplaces, mas que efetivamente se traduz em algum parâmetro que é próximo, que tem alguma relação com o que a gente entende como ação. É próximo, não é ação, eu entendi, mas tem alguma coisa. Esse é o relacionamento do Rizome. O Rizome, assim como outras estruturas, né? O Rizome inclusive vai ter esse lançamento mundial através de uma fundação europeia, não será brasileira. Ele não é o parâmetro ideal para entender a maneira como os governos podem se beneficiar do blockchain. Para a gente entender essa relevância, acho que a gente tem que olhar um pouco menos do ponto de vista econômico, como a gente está colocando, por isso que eu disse que do ponto de vista de Banco Central, de Ministério da Fazenda, de políticas, e olhar em um ponto de vista muito mais, por exemplo, de Casa Civil e de outras verticais governamentais que são responsáveis pelo desenho de políticas que estas sim podem se beneficiar bastante. Então, como? É isso que eu queria entender também. A parte econômica eu entendi perfeitamente. Tá. Porque vou voltar a falar o que as pessoas lê por aí, vai mudar a maneira das pessoas viverem. Então, entendo um pedaço e falam os governos, os relacionamentos que vão mudar com o governo e vai ser muito mais eficiente. Da onde que vem isso? Por que vai ser mais eficiente? Existem diversas maneiras da gente alocar o blockchain para resolver problemas. Então, uma das maneiras mais pensadas, mais assim discutidas é na substituição, por exemplo, dos tais cartórios. Essa que é o certificado, é o carimbo. O blockchain, no final, é isso, são carimbos sequenciais, não é isso? Exatamente. Então, o registro dos nossos bens, o registro dos nossos... Né, e mais importante, a transferência desses bens, por exemplo, eles podem acontecer de maneira... Uma escritura, né? Exatamente. Isso. Aí, quando a gente olha para o governo, que é a nossa grande máquina... Eu posso fazer direto para você, desculpa só isso, a venda direta, não vou necessitar de um cartório para me certificar, eu não vou necessitar de um órgão, é isso? Isso. Então vai simplificar a burocracia absurdamente, é nesse sentido que as pessoas estão falando? Veja, eu não quero dar a entender que vai ser fácil a transição de cartórios para blockchain, mas que é um dos sonhos que a gente tem de, eventualmente, de não ter um terceiro certificando a nossa transação. Eu diria que não é não ter,
é não ter a necessidade, a obrigatoriedade. Por outro lado... Desde que seja reconhecido, tudo bem. Exato. Né? Por outro lado, qual é outra coisa muito importante que a gente pode ter do blockchain? No fundo é a transparência. Então os processos de gestão baseados em blockchain, é engraçado, né? Blockchain fala assim, mas ele é anônimo, mas é transparente, mas não tem como essa é uma funciona, boa pergunta, né? mesmo. Isso é uma dúvida que eu acho que às vezes surge na cabeça das pessoas. As transações, elas são públicas. Você está lá com o blockchain na sua frente, você baixa ele, analisa ele e pode estudar ele à vontade. Mas as coisas estão representadas, por exemplo, voltando lá para o Bitcoin, por números. Quem é esse número? É do Álvaro? Não é? Quem que é? Então a gente vê as transações acontecendo, mas não sabe de onde elas vieram. Então você imagina que, por outro lado, se eu conhecesse alguns desses números importantes, por exemplo, o número do supermercado, eu saberia agora entender o supermercado. Se os bancos passarem a usar, em vez dos sistemas proprietários fechados dele lá de conta corrente, um sistema de blockchain para isso, o Banco Central, fica muito mais fácil o Banco Central, por exemplo, analisar aquilo, entender qual é a situação econômica, sem entrar na sua conta corrente, na minha ou na do Álvaro, sem entrar na nossa privacidade. Sem individualizar. Sem individualizar. Mas é individual, mas sem saber que é meu. Isso, exatamente. Então você consegue ter acesso a dados. Então hoje acho que como é que se a gente for olhar lá como é que funciona o SWIFT, as coisas, transações de câmbio, é uma loucura, né? E aí a gente conseguiria ter maneiras de acompanhar isso de uma maneira mais saudável, uma metodologia para acompanhar isso de uma maneira mais saudável. E a gente teria também, poderia alocar isso em outros pontos do governo que a gente gostaria de ter maior transparência. Votos, quando o legislativo vai votar uma lei, quando a gente vai votar, poderia, por exemplo, esses processos poderiam ser, né? Tem um estado nos Estados Unidos agora que já está lá usando essa blockchain para quem é de fora poder votar e acompanhar se o dinheiro está seguindo o fluxo correto, por exemplo, quando a prefeitura recebe uma verba, ela tem que mandar lá tanto para educação, tanto para aqui, tanto para lá. Está indo o dinheiro, está chegando. Verificar se o cara paga o imposto. Se ele pagou o imposto. Aí o imposto tem que ver se eu tenho acesso a você, né? Que é o grande ponto, né? Mas assim, a gente pode saber, por exemplo, que, olha, se a gente num mundo ali muito distante do atual, assim, se a gente falasse, olha, vamos colocar todo o nosso dinheiro num blockchain do Brasil aí, né? E aí a Receita vai olhar para esse blockchain, por exemplo. Ela não saberia que talvez sou eu, mas ela poderia falar, olha, algo estranho acontece nesse pedaço, que parece curioso falar, mas ele não é tão fácil hoje, né? Com uma série de restrições e tal. Não é. E sem, no fundo, quando eu souber disso aí, entrar na questão da privacidade. Então você tem processos que podem ser mais transparentes, processos que podem ser mais eficientes e sem a necessidade de introduzir um terceiro que, no fundo, olha só que engraçado, os processos de cartório até são transparentes, né? Se você for lá e pedir a coisa de um imóvel, ele vai te dar. Você tem que achar qual o cartório que está lá, você tem que ir atrás, você tem que pedir, né? Mas e como eu faria? Não é a mesma coisa, só que na internet? Agora no blockchain, se a gente usasse um blockchain para substituir cartórios, primeiro que você não teria que ir até a outra cidade ver Mas eu teria que entrar na internet e achar também. Você teria que entrar lá e, por exemplo, dar talvez num único portal. Num único portal, né? Entrar lá e dar o endereço do imóvel e ter acesso às informações. Tá. Talvez o lance não seja a substituição, né, dos cartórios, eu não sei se isso é interessante. Também acho que não é o caminho. Não sei se é isso, mas dizem que seria uma tendência. A tendência seria ofertar essas alternativas, porque em algumas situações elas são muito importantes. Então a gente tem algumas transações que dependem de cartório e que elas acabam tendo, elas sofrem um pouco, porque o tempo de aprovação, de realização dos trâmites impacta os resultados. Acho que um exemplo bastante sensível, do ponto de vista do Brasil, são as operações barter, né? As operações de financiamento do plantio, em que a janela temporal para o recebimento do, muito entre aspas, empréstimo, é bastante relevante para o sucesso da empreitada. E isso evidentemente depende de cartório e de outras coisas mais. Assim, o cartório, eu em particular, acho que ele tem um papel muito importante no Brasil, em outros países em que, na verdade, todos os países, mas em alguns países em que existem elementos de insegurança jurídica, eles são particularmente relevantes. A ideia não é isso. A ideia é a gente ter alternativas que, em algumas situações, contornam custos friccionais, sejam eles temporais ou financeiros, ou os dois,
e consigam resolver o problema das pessoas a partir de uma premissa que é o acordo comum na validade desse sistema. Com o mesmo grau ou com algum confiança. Grau de confiança seja considerado Semelhante. suficiente. É. Não sei se semelhante suficiente, acho que estaria bom. Tá. Para poder conversar com você, para não ficar tão ignorante na frente de vocês, eu assisti uns vídeos. Teve um que o cara falava assim, nós vamos poder saber quando esse salmão foi pescado. Mas como que eu vou saber isso? O que vai? Eu estou lá no restaurante, tá, na vida real. Tá? Né, quando o salmão, em que lugar, se foi assim, se foi assado, toda a cadeia até chegar no meu prato. De que forma isso se vai materializar? Eu estou lá no restaurante, eu li isso e falei, sim, mas como? Eu pergunto para o salmão como é que foi? Essa é uma pergunta bem legal, porque inclusive traz uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante lá no Rizom, que é um dos nossas redes de negócio, que é o UberRest, que tem exatamente esse foco, que é o mercado de procedência ligado à indústria alimentícia, então, ligado a restaurante e tal. Vamos falar de um queijo, tá bom? Tem um queijo. Comprei um queijo. Como que eu fico sabendo tudo isso? Então, olha só. Da onde ele veio, qual foi a vaca, que é assim que pelo menos é vendido. Eu não sei como é que funciona. A vaca, o leite, o dia que aconteceu isso, o dia que foi feito o queijo. Qual é a maneira que eu me intero disso? E eu acho que tem um primeiro momento que é lembrar que as coisas elas existem no mundo físico. Então elas precisam Ainda bem. Elas precisam ser, no frigir dos ovos, validadas por um agente humano. Então, quando o Álvaro vai te vender um queijo, você pode falar, não, olha só, não vou pegar de você porque você está contando aí que esse queijo é esse aí. Mas será que ele é esse mesmo? Aí você pode lançar mão de um terceiro validador, né? Que vai lá e autentica esse queijo antes, e nessa compra, no registro da compra, vai junto o registro da minha autenticação. Que é uma função... Mas eu vou ter que confiar em você, então, em última análise. Não é um negócio descentralizado, como a gente estava falando antes. Eu vou ter que confiar num cara que disse, aquilo ali, uma pessoa, certo? Que disse, aquilo ali é isso mesmo. Num primeiro momento, esse é o caminho, né? Porque a gente tem Mas qual a diferença, então, desculpa de novo, qual que é a diferença de eu perguntar para um chefe de cozinha ou perguntar para o cara que está me vendendo, né? Qual que é a diferença? Porque se eu vou ter que confiar em você, que eu não conheço, tá certo? Se o queijo é aquele lá ou não. E você, que eu também não conheço, estou comprando um queijo. Por que eu vou confiar mais em você do que nele? Perfeito. Não é igual? É um pouco diferente e, na verdade, a gente tem que separar duas esferas desse fenômeno. A primeira é a seguinte, existe uma cadeia logística e ela começa lá no produtor. No caso do queijo, ela começa na fazenda. O que se propõe, muitas vezes, é que exista uma cadeia de coleta de informações que é absolutamente independente do blockchain, e que vai gerar, aí, a partir de um conjunto, de uma proximidade entre esses pontos de coleta e, sobretudo, do grau de criticalidade deles, uma representação sobre o quanto aquilo permanece aderente às suas origens. Então, por exemplo, eu registro a vaca, eu tenho um chip naquela vaca, e eu registro isso num programinha, nada a ver com blockchain. Nada a ver. Nada a ver. Aí eu vou lá e tiro o leite e começo o processo do queijo fermentando ele. Tem um determinado momento que eu ponho um sensor, existe um momento específico nessa cadeia, em que esse sensor, nesse queijo, vai registrar alguma coisa, especificando, por exemplo, o grau de maturação dele. E também nada a ver com blockchain. Existe um outro momento em que o queijo foi embalado e chegou para embarque, eventualmente, num navio. Ali eu faço um outro registro. Existe um outro momento em que esse queijo foi desembarcado e foi colocado para seguir uma rota logística terrestre. Faço um outro registro. Esse conjunto de registros, quanto mais ligado aos pontos críticos, ou seja, pontos de extravio e etc., e quanto mais próximos entre si eles são, mais eles garantem que exista uma integridade
no relacionamento entre a matéria-prima, o objeto, né, o produto e aquilo que chega à mesa do consumidor. O blockchain inaugura um processo de registrar cada um desses momentos, cada um desses triggers, de maneira inviolável. Ou seja, eu não posso, em algum ponto, alterar o registro e falar, putz, esse queijo esquentou aqui no navio. Ah, mas eu vou mudar esse dado. Porque senão pega mal. Eu não consigo mais fazer isso. E se a gente for ver, por exemplo, vinhos, eu gosto muito de vinho. Eu sei que um dos grandes problemas de vinho no Brasil é o transporte. Você compra o mesmo vinho em lugares distintos, não vou nem mencionar, mas eu sei muito claramente, eu poderia mencionar pelo nome, e dá a diferença de gosto. Clara, assim, inequívoca. Não só gosto, né, o buquê, tudo. Então, a gente sabe que há uma questão relacionada a esses produtos mais sensíveis. Se você pode registrar no blockchain essas informações, você também pode aumentar a consistência informacional. Então, quando chegar aquele salmão lá no seu prato, efetivamente você não pode fazer nada, você não pode falar com o salmão nem tirar foto do salmão. Mas é possível que ele chegue para você junto com um QR Code que vem, por exemplo, num papelzinho que está preso na ponta do seu garfo. E você pode, a partir daquele QR Code, fazer o tracking reverso então assim. de todo o processo. Isso é o que o blockchain traz. O que o Rizome se propõe, que é uma coisa que a gente ainda não implementou, mas talvez vai implementar, é uma nova função, é um novo trabalho humano, que até hoje nunca foi apresentado em nenhum, não só outro sistema de blockchain, mas nenhum outro sistema do mundo, que são de sujeitos que trabalham, que servem de certificadores de origem e procedência para alguns produtos. Ou seja, ao invés, em situações em que eu não consigo fazer o tracking da cadeia logística com toda precisão, eu posso ter sujeitos que eles, tal como na validação de bloco, têm alguma coisa a perder, ou eventualmente alguma coisa a ganhar que eles vão deixar de ganhar, e que fazem esta validação, tal como especialistas. Essa é uma coisa que a gente está conceitualmente desenvolvendo, não pode ainda se comprometer a dizer que ela vai existir, mas é mais um dos conceitos para reforçar a eficácia da origem e da procedência a partir do uso do blockchain e da plataforma como um todo. O percurso eu consigo entender melhor, né? Porque coloco o chip lá, não é isso? Supondo que tem um único chip que consegue me dar todo o percurso, né, de tudo que está acontecendo. E tal, ficou tanto no navio e aconteceu, põe temperatura, põe não sei o quê, eu consigo registrar isso, esse chipzinho vai mandando essa informação para algum lugar, certo? A origem, no sentido, se o leite é bom ou ruim, ou talvez, né, até o leite também, né, poderia. Claro. Né? E outra coisa, região geográfica onde está aquela vaca, você põe ele consegue um sensor pelo GPS, digital, claro. Quer dizer, nesse chipzinho, quer dizer, cada queijo, ou cada salmão, viria com eu pesquei ou enfio o trequinho nele. Essa é uma abordagem. Existem outras, eu pessoalmente não acho a melhor. Eu acho que a melhor é aquela que envolve menos intervenção no alimento, no produto em si, e mais controle condicional. Então, no caso das condições de preparo, das condições, por exemplo, de um terreno, então aquela pastagem, eu acho muito mais estratégico entender a saúde da vaca e o tipo de vaca então, e o lugar em que precisar um cara ir lá não é isso? Para ver isso? Não. Por exemplo, até com sensoriamento remoto, foto de satélite, você consegue fazer um cálculo do quanto uma determinada área tem de grama, por exemplo. Você consegue, através de sensores bastante simples, entender o quanto uma vaca está, à luz da questão estritamente relacionada à produção de um bom queijo, saudável, e assim vai. Eu vou botar um chip nela, tá certo? Que ela vai mandar essa informação. Mas eu não vou intervir no queijo. Em geral, tende a funcionar mais. Em uma série de situações. Em outras, tudo bem. Funciona mais você botar um chip. Então, acho assim, na vaca funciona você botar um chip. No salmão, eu acredito que não funcione você botar o chip. Eu entendi. Então, no final, assim, são informações, o blockchain é legal, quer dizer, ele é bom para isso,
porque elas ficam invioláveis e não tem nenhuma... Se o cara mudar uma, vai dar tudo errado no final, então ele não pode mudar, e etc, etc. No final assegura a validade daquela informação. Exato. É e de isso. quebra, nós 4 do Rizoma inventamos uma outra função, um novo trabalho humano, uma nova profissão, que tem a ver com a certificação desse tipo de coisa e que talvez venha a existir, talvez não. Tá. Nós vamos fechar. E, assim, eu fico com a impressão de que a base de tudo isso, nós precisamos ter mais, arranjar maneiras de confiar mais nas informações do que a gente tem hoje, tá certo? Mais ou menos isso, a base de tudo isso, não é? Arranjar maneiras que sejam mais baratas, mais eficientes E mais seguras. E distribuídas é a forma de ser mais eficiente e mais barata, não é isso? Não está concentrado em determinado lugar. É mais ou menos isso? Tá. O pressuposto, então, é que nós não somos tão confiáveis assim, porque, portanto, a gente precisa de cada vez mais mecanismos para nos transformar em pessoas confiáveis uns aos outros. Eu diria que talvez tenha uma outra maneira de ver esse pressuposto. O pressuposto é que custa, do ponto de vista energético, financeiro e temporal, custa muito a regulação dos processos de confiança. Eles são inexoravelmente friccionais. Isso desde o surgimento da cultura. E se a gente consegue diminuir a fricção baseada nas N formas de manifestação de relacionamentos, sejam eles econômicos ou não, determinados pela confiança, a gente melhora a qualidade da nossa vida no mundo. A gente torna ela mais leve, a gente torna ela mais segura e, eventualmente, a gente torna os nossos processos econômicos mais vantajosos para todas as partes. Tal como se a gente, em algum nível, não tivesse um ótimo de Pareto e que caminhasse com isso em sentido a ele, em sentido a alguma coisa que torna a vida de todo mundo melhor. Essa é a premissa. Tá, também. Eu acho que eu não estou tão longe, mas tudo bem, eu entendi perfeitamente. Onde eu quero chegar isso tem uma visão de homem, de ser humano por trás disso, né? Então, para você, quem somos nós? Nós somos pessoas tentando nos relacionarmos, né, assim, diretamente uns com os outros, com menos fricção, como o Álvaro colocou. Acho que esse é Sujeitos na iminência de um grande processo, de um avassalador processo de transformação social, cultural, econômico e tecnológico chamado Quarta Revolução Industrial, que nos preparamos através de uma série de tentativas que ainda estão um pouco incipientes para vivermos de maneira um pouco menos friccional e melhor do ponto de vista dos relacionamentos humanos, estando menos preocupados com os custos inexoráveis de processos sutis, como os processos relacionados à confiança e à intermediação, para que a gente possa se sentir mais próximo e viver uma vida mais satisfatória. Bom.